Vamos ler a palavra de Deus. Acompanhe com fé a leitura da Sagrada Escritura. Ela é a palavra de Deus para a sua vida. O filho de Efraim foi Sutela, de quem filho foi Berede, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Eliada, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Zabade, de quem foi filho Sutela, e ainda Ézer e Eliade, mortos pelos homens de Gate, naturais da terra, pois eles foram roubar o gado destes. Efraim, seu pai, chorou por eles muitos dias, e os irmãos dele foram consolá-lo. Depois teve relações com sua mulher, ela ficou grávida e teve um filho, a quem ele chamou Berias, por causa da desgraça que sua família havia sofrido. Sua filha foi Seerá, que edificou Bet-Horon de baixo e Bet-Horon de cima, bem como Uzen-Seerá. O filho de Berias foi Refa, de quem foi filho Resef, de quem foi filho Tela, de quem foi filho Taã, de quem foi filho Ladã, de quem foi filho Amiúde, de quem foi filho Elisama, de quem foi filho Num, de quem foi filho Josué. A propriedade e a habitação deles foram Betel e suas aldeias, ao leste, Narã e a oeste, Gezer e as suas aldeias, Siquém e as suas aldeias, até Aia e suas aldeias, do lado dos filhos de Manassés, Bet-Seã e as suas aldeias, Taanaque e suas aldeias, Megido e as suas aldeias, Dor e as suas aldeias. Nestas habitaram os filhos de José, filho de Israel. Se você está grávida ou pretende ter um filho e está com dificuldade com o nome, eu falei alguns, você pode usar como sugestão. Tenho certeza que ele não vai ter que disputar lugar na fila com ninguém, porque tem uns nomes aqui que só por Deus é difícil até de pronunciar. Mas vamos lá, meus irmãos, nós estamos diante do livro de Crônicas, e o livro das Crônicas de Israel, ele nos seus primeiros capítulos, se dá ao trabalho de nos mostrar como é que geograficamente o povo de Deus se estabeleceu na terra prometida. Então, para dar um contexto para vocês, nós precisamos olhar um pouquinho para trás, para a gente perceber algumas coisas e como historicamente nós chegamos até este momento. Vocês sabem que Deus fez um pacto com os homens, e o homem que ele escolheu para ser o pai desta aliança foi Abraão. Abraão, ele é tido na Escritura Sagrada como o pai da fé, porque na verdade ele ouviu ao ser interpelado pelo próprio Senhor, e ao se encontrar com Deus em Gênesis capítulo 12, no versículo 1, o texto diz que Deus vem até ele e diz: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei, e de ti farei benditas todas as famílias da terra. Abraão crê nisso e passa a andar perambulando pela terra, ele passa a ser um peregrino pela terra, até encontrar aquele lugar aonde Deus havia lhe dito que ele deveria se fixar. Acontece que Abraão creu na promessa de que ele seria pai de uma grande nação, ou seja, ele teria filhos, os filhos teriam filhos, e os filhos dos filhos teriam filhos, e um grande país se estabeleceria. Nós temos, em retrospectiva, olhando para a história da revelação bíblica, um indício muito claro do porquê que Deus fez isso. Porque Deus queria criar um ambiente favorável para o nascimento do Messias. Portanto, Deus, ele mantém fixo e firme, a todo custo, a semente da mulher que ele havia prometido para Eva. Porém, inimizade entre a tua descendência e o teu descendente, pois este lhe ferirá o calcanhar, mas ele lhe esmagará a cabeça. Ou seja, Deus está mantendo viva a semente de trazer o Salvador para o mundo, e para isso Deus escolhe um homem que se torna uma família, que se torna um país, para que fosse o berço do Salvador. Mas olha, meus irmãos, Abraão teve um filho chamado Isaque, e Isaque teve um filho chamado Jacó, e Jacó teve um filho, aliás dois, Isaque teve 2 filhos, Esaú e Jacó. E Jacó teve 12 filhos. Nós sabemos pela história da Escritura Sagrada que em Gênesis capítulo 37, a partir de Gênesis capítulo 37, estes irmãos conspiram contra José.
E José então é vendido pelos seus próprios irmãos para o Egito. Chegando lá, nós conhecemos a história. Ele come o pão que o diabo amassou e fica preso por 22 anos. E 22 anos depois de chegar ao Egito, acontece que o Egito passa por uma grande fome. Os seus irmãos então, que estão lá em Canaã, na terra que fora de Abraão, por conta da fome, viajam até o Egito por ouvirem notícia de que lá no Egito tinha suprimentos. Quando eles chegam lá, ele encontra José, não mais um irmão que foi vendido, mas agora o governador do Egito. José não fala no primeiro momento que ele é o seu irmão, mas os reconhece. Mas depois, no segundo momento, José fala que ele é o irmão, e José, inclusive, diz para eles: não temas, porque na verdade vocês que me venderam, mas concomitantemente o plano nefasto e malvado de vocês, Deus colocou a sua mão, foram vocês que me venderam, mas foi Deus quem me trouxe aqui para o Egito, para que a nossa família fosse salva. E aí ele pede para que os seus irmãos voltem e traga toda a família, inclusive seu pai Jacó, que ainda estava vivo. Agora, irmãos, sabe o que é curioso? Acho que 72 pessoas descem lá de Canaã e vêm para o Egito. Então a aliança de Deus que era com um homem, agora já é uma família de 72 pessoas. E eles passam a viver na terra do Egito, numa terra muito boa, uma terra chamada Gósen, uma terra próspera, e Deus os prospera ali. Acontece que anos depois, o Egito é invadido por uma outra dinastia do norte da África, e essa nova dinastia escraviza os povos daquela capital, que era uma capital cosmopolita, um império grande, onde muita gente de muitas nações viviam ali. E essas pessoas periféricas daquela nação foram escravizadas por essa nova dinastia, inclusive o povo chamado agora de hebreu, que hebreu significa vindos do outro lado do rio. E aí esse povo hebreu começa a ser escravizado durante muito tempo, 420 anos para ser mais preciso. Até que Deus levanta um homem chamado Moisés. E Moisés lidera o povo numa incursão militar. Eles saem do Egito, Deus os tira de lá com mão forte através de 10 pragas. E esse povo, que agora é cerca de 3 milhões de pessoas, começam a peregrinar pelo deserto até voltarem para aquela terra que era a terra de Abraão. E quando eles chegam lá, que conseguem expulsar os homens daquela terra, através de guerras militares, com poderio bélico, eles começam a se estabelecer na terra. E aí começa a se dividir a terra como se fossem estados. Sabe o Brasil, não tem 27 estados, contando com o Distrito Federal, é isso? E aí você tem, cada estado tem uma região geográfica. Cada tribo de Israel também tinha uma região geográfica. Então pensem em Israel como um país. E aí, cada trecho de terra era dividido por tribo. Acontece, meus irmãos, que eram 12 as tribos de Israel, 12 estados de Israel. E esses estados eram os 12 filhos de Jacó, certo? Certo, em partes. Porque dos 12 filhos de Jacó, um não receberia uma parte da terra, que era Levi, não é isso? Os levitas foram utilizados por Deus para o serviço no templo, então eles não teriam um espaço físico, uma região geográfica. Eles eram uma tribo escolhida para o serviço litúrgico. E José também não tinha uma tribo com seu nome, porque os seus 2 filhos, Manassés e Efraim, foram adotados por Jacó. Jacó, bem velho, chega no Egito e abençoa Manassés e Efraim. Portanto, a tribo que seria de José passa a ser de Efraim e de Manassés. Então são 12 as tribos de Israel. Jacó, que depois de se encontrar com Deus no Val de Jaboque, já com 97 anos, tem o seu nome mudado para Israel. Inclusive foi o trecho que nós lemos aqui. Filhos de José, filhos de Israel, no versículo 29. Israel aqui é Jacó. E o trecho que nós lemos aqui conta como a tribo de Efraim se estabeleceu. Inclusive aqui nos é dada uma descrição dos limites geográficos, como a gente tem aqui a partir do versículo 28. A propriedade e a habitação deles foram 2 pontos, e aí começa a descrever
o local geográfico em Canaã, ali na Palestina, aonde a tribo de Efraim estava posta. Aí você me pergunta, pastor, por que tudo isso é importante? E talvez quando você lê o texto, você pode ter pensado na sua cabeça, o que o pastor vai pregar desse texto? Que é um monte de genealogia. Bom, meus irmãos, esse texto se preocupa em nos dizer algumas coisas muito importantes, que eu queria salientar para a nossa vida hoje como uma lição. Agora que nós já sabemos que a tribo de Efraim está se localizando geograficamente e a sua história é descrita desta maneira, com Efraim, filho de José, lá atrás, 400 anos antes, há um fato aqui que nos é exposto, que vai nos ensinar muito como nós devemos viver as nossas vidas em família. Veja comigo e acompanhe a partir do versículo 21. De quem foi filho Zabade, de quem foi filho Sutela e ainda Ézer e Eliade, mortos pelos homens de Gate, naturais da terra, pois eles foram roubar o gado deles. Os netos de José, o grande governador do Egito, os filhos de Efraim, um homem dedicado ao Senhor, abençoado por Jacó, seu avô, viraram ladrão de gado. E em um dos eventos onde eles vão roubar gado na terra alheia, eles são pegos no ato e são mortos. Sabe o que isso nos ensina, meus irmãos? Na vida e na família de homens de Deus, podem acontecer tragédias. Na vida e na família de gente de Deus, pode acontecer coisa ruim. Existe uma teologia por aí que diz que crente não sofre, que dá tudo certo na vida de crente. Não é verdade. Na vida de gente santa acontece tragédia, acontece problema. E nós, porque crente é um povo que gosta de julgar, nós deveríamos ser mais razoáveis e menos apressados em julgar homens que têm problemas familiares ou que enfrentam problemas de diversas ordens, como se eles não fossem crentes, ou como se a bênção de Deus tivesse se afastado deles, porque homens verdadeiramente íntegros e homens de Deus podem passar por dificuldades em suas vidas e em suas famílias. A Escritura nunca fez esforço para esconder o erro de ninguém. É só você pensar em Noé, homem escolhido por Deus para manter a aliança dele com os homens. Há um evento depois do dilúvio, aonde um de seus filhos vê a sua nudez, e pode ser que isso seja um eufemismo para um estupro incestuoso. Se a gente for pensar em Abraão, como nós dizemos aqui em Gênesis capítulo 12, ele por fé é obediente e sai da terra, e quando ele chega na sua primeira parada e ele vê que tem fome naquela terra estrangeira, ele decide ir para o Egito, e não apenas isso, mas ele negocia a vida sexual da sua esposa ao contar uma mentira. Não, na verdade ela não é minha esposa, ela é minha parente. E aí o rei do Egito diz, já que ela é sua parente, então ela pode vir para o meu harém. Agora você imagina você, todos os dias, e diz que o rei do Egito pagou e deixou Abraão rico. Imagina você desfrutar de uma riqueza e todos os dias colocar a cabeça no travesseiro para dormir, sabendo que a sua esposa está sendo utilizada como um brinquedo sexual de um rei pagão. Imperfeições. Nós lemos a galeria dos heróis da fé, e a despeito do fato de que o escritor aos Hebreus utiliza a expressão homens dos quais o mundo não era digno de receber, a Escritura nunca fez esforço nenhum para esconder os erros deles. Isaac, assim como o pai, mentiroso. Jacó, enganador, até os 97 anos, ao ser encontrado por Deus no Val de Jaboque.
Judá, que é o escolhido para manter a semente da aliança, afinal de contas, o nosso Senhor Jesus Cristo é o leão da tribo de Judá, conspirou para vender o seu irmão para o Egito por ciúmes. E se você quiser continuar, a lista é grande de Judá. Porque ele contrata uma garota de programa, e a garota de programa é a sua nora. E aí nascem 2 filhos, vítimas desse erro grotesco. Mais uma vez, uma prostituição incestuosa na Escritura. Porque a Escritura não faz esforço para que a reputação do homem de Deus seja mantida. Não, pelo contrário. Nós conhecemos bem a história de Davi, e a Bíblia deixa bem claro o que Davi fez e como ele matou um homem para ficar com a esposa dele. Traiu um herói de guerra com a esposa dele e depois o matou. E aí um filho de Davi estupra a irmã. Aí vem um outro irmão e mata o irmão que estuprou. É forte, né, gente? É Bíblia. Precisa ler, precisa aprender. E agora o grande Efraim, filho do grande José, o homem dos sonhos, tem seus filhos virando ladrão de gado e morrendo, roubando gado. Agora, sabe o que é mais interessante? Em Gênesis 50 fala que José viveu até a terceira geração dos filhos de Efraim. Ou seja, José estava vivo quando viu seus netos serem mortos, tentando roubar gado. Grandes homens de Deus passam por dificuldades nas suas casas. Grandes homens de Deus tem filhos com depressão, tem filhos com problema sexual, tem filhos com problema físico, tem filhos, tem netos, ou eles mesmos, com problemas de saúde, problemas financeiros, brigas em casa. Homens de Deus autênticos não escondem o fato de que são imperfeitos e pecadores. Às vezes a gente idealiza uma família na nossa cabeça, chega a idolatrar a nossa própria família. E aqui que os filhos de Efraim se tornaram? Ladrões de gado, mortos, trazendo desgraça para a família. Aí você pensa, mas morreu, acabou. Não. Veja só o que diz o versículo 22. Efraim, seu pai, chorou por eles muitos dias. Seus irmãos tiveram de vir consolá-lo. Depois teve um filho a quem ele chamou Berias, por causa da desgraça que aconteceu na sua família. Efraim sofreu profundamente a morte dos filhos. E isso nos leva ao segundo ponto. O primeiro ponto é: grandes homens de Deus também têm dificuldades familiares. Segundo ponto: não deixe que as dificuldades roubem a alegria das coisas boas. Efraim ficou tão amargo na sua vida, que ele se relaciona com a sua esposa, nasce um filho, um novo filho. Ele deveria ter alegria com esse novo filho. Mas sabe o que ele faz? Ele prega uma pecha no menino, de que o menino é um desgraçado. É isso que significa a palavra Berias. A desgraça chegou na nossa família. Meus irmãos, quem mexe com investimento sabe como é isso, ou quem tem empresas sabe como é isso. Se você tem um negócio ou um investimento que está falindo, que está dando problema, você não pode pegar uma coisa boa, uma coisa quente, para tentar esquentar a coisa fria, porque daí as duas coisas vão ficar frias, vai perder as duas coisas. Então você não pode destampar um buraco para tampar outro, senão isso vira uma bola de neve. Na nossa família é a mesma coisa. Nós temos problemas, temos imperfeições, vamos lidar com isso. Você não pode deixar a alegria das coisas que lhe deveriam servir de alegria
para chorar as coisas amargas. Você não pode desprezar um filho, porque você está projetando nele as frustrações do outro. E isso acontece muito em famílias, onde tem um filho problemático. Por exemplo, tem um filho que mexe com drogas. A família, ou alguém da família mexe com drogas. A família inteira passa a viver em torno do problema. E aí o outro filho, que é um exemplo, que deveria ser estimulado, sustentado, parabenizado, congratulado, não acontece. Eu recebo várias vezes isso na igreja, nós que atendemos lá na igreja, nós recebemos várias vezes no gabinete, quem for psicólogo aí pode me ajudar, pessoas que têm essa queixa, do tipo assim: olha, meu pai foi injusto comigo, o meu irmão só dava problema e ele investiu tudo no meu irmão, e o meu irmão acabou com todos os recursos da casa, e eu que sempre fui bonzinho, meu pai nunca me estimulou, nunca me parabenizou, ele sempre me cobrou de forma injusta. Isso gera marcas grandes na vida, porque quem é bonzinho sempre sai perdendo. Agora, você tem esse pai aqui, que ao invés de se alegrar com o filho que tem, prefere chorar com o filho que não tem. Eu me lembro de uma das discussões que eu tive com a terapeuta do Tito. Como vocês sabem, o Tito está dentro do transtorno do espectro autista. Quando nós recebemos essa notícia, nós decidimos adotar uma abordagem de estímulo constante. Nós não vamos enclausurá-lo, nós não iremos colocá-lo numa redoma, nós não iremos impedi-lo de viver a vida, mas nós estimularemos ele para que as suas limitações sejam superadas, até o ponto que nós conseguimos. E as terapeutas diziam assim: não, veja bem, não é assim, não dá, não pode, isso vai fazer mal para ele. E com todo o respeito, e nós acreditamos nesses profissionais, inclusive até hoje ele faz as terapias recorrentemente. Então não é um ceticismo quanto à ciência, não é nada disso. Mas eu acredito que um pai e uma mãe, guiado pelo Espírito Santo, sabe o que é melhor para o seu filho. E em uma das discussões com a terapeuta, ela disse assim: olha, agora vocês vão precisar organizar a vida de vocês em torno dele. Eu disse: jamais. Aqui em casa, filho é coadjuvante. Os atores principais da minha casa sou eu e minha esposa. Os meninos são coadjuvantes. A gente não vai ficar vivendo em torno de problema. A gente não vai deixar que nada roube a nossa alegria, porque há muito mais a ser celebrado do que a ser lamentado. Ora, meus irmãos, olha que interessante. Efraim coloca o nome do primeiro filho de Ezer e o outro de Eliade. Ezer é um substantivo, é auxílio. Lembra da palavra Ebenezer? Significa até aqui nos ajudou o Senhor. Ajudar, auxílio, é Ezer. Então o primeiro filho de Efraim, que virou ladrão, chamava Auxílio. O segundo filho de Efraim, que virou ladrão, chamava Eliade, que significa El, sempre que tem El, né, El é Deus, né? Eliade significa Deus sabe, Deus é sábio, Deus conhece. Efraim estava vivendo uma época boa, e ele coloca o nome do seu filho de Deus sabe, Auxílio. Porque os judeus não escolhiam o nome de crianças como a gente escolhe pela fonética, pela escrita, o que vai ficar bonito no Instagram, qual vai ser o nome artístico da criança, né? Ou que está na moda, né? Daqui uns dias vai ter um monte aí de nomes que a gente vai falar: caramba, a gente achava esse nome legal. Bom, enfim, os judeus não eram assim. Eles escolhiam a partir de um evento característico ou de uma característica física da criança, alguma coisa que fosse significativa. E Efraim chama os seus dois primeiros filhos de Auxílio e Deus sabe. E agora, esse filho que nasce nesse contexto, ele chama de desgraça. Um pai que não sabe olhar para as alegrias da vida porque está olhando para as imperfeições. Não consegue viver a partir do paradigma da abundância, do que tem, porque só consegue olhar para o que lhe foi tirado. Eu acho muito curioso, eu acho que é em Gênesis 35 ou 36, se não me falha a memória,
quando vai nascer o último filho de Jacó. O último filho de Jacó vai nascer de sua segunda mulher, Raquel. E a Raquel está desfalecendo, ela está quase morrendo. Inclusive ela morre no ato do parto. Mas antes de morrer, ela diz o nome da criança. Fala assim, ele deverá ser chamado Benaia. Em algumas traduções, Benias. Que significa, o Senhor me amaldiçoou. Ou, este garoto é uma maldição. Jacó, que é o pai, diz, nada disso, o nome dele será Benjamim. Ele é uma bênção do Senhor. Então, Jacó entende que, eu estou perdendo a minha mulher, mas eu não posso misturar a alegria que tenho por ter um filho novo, que é uma bênção do Senhor, com essa tristeza antiga. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E nós precisamos entender isso, meus irmãos. Nas nossas famílias nós temos imperfeições, nós temos dificuldades, mas tem muita coisa boa para a gente se alegrar. E você não pode ser injusto com os da sua casa, olhando só para os problemas. Você tem que aprender a viver a alegria do Senhor, porque é ela que é a nossa força. Então, Efraim chama o filho de desgraça. O filho que nasce. Ele não consegue celebrar o filho novo. E ele não consegue celebrar também o fato de que a sua filha, olha só, a filha fundou cidades. Sua filha foi Será, que edificou Bet-Horon de baixo e Bet-Horon de cima, bem como os em Será. A menina fundou 3 cidades, uma empreendedora. Mas o pai está na desgraça. A gente tem que aprender a separar as coisas e entender que das nossas maldições há a bênção do Senhor. E esse é o terceiro ponto. Primeiro, aflições, dificuldades acontecerão na vida de crentes. Nós somos imperfeitos. Segundo, há uma alegria, mesmo em meio à dor. E nós precisamos olhar para as coisas boas. Há mais motivos para agradecer do que motivos para reclamar. E terceiro, mesmo das nossas maldições saem bênção. Deus é um grande artesão que transforma a maldição em bênção. Vamos provar isso? O texto fala de quem foi filho de Efraim e conta até 400 anos depois, quando eles chegam na terra. E quem que foi um descendente direto de Berias, que é o desgraça. Berias, o filho de Berias foi Refa, de quem foi filho Recefe, de quem foi filho Tela, de quem foi filho Taã, de quem foi filho Ladã, de quem foi filho Amiúde, de quem foi filho Elisama, de quem foi filho Num, de quem foi filho Josué. Quem é Josué, gente? Josué é o grande conquistador de Israel. Josué é aquele que substitui Moisés, que antes de entrar na terra prometida é levado pelo Senhor. E agora Josué é o homem que Deus utiliza para capitanear Israel na sua incursão militar de reconquista do terreno. O terreno foi conquistado por um grande herói que veio da família do desgraça. Deus transforma maldições em bênção, minha gente. Deus transforma a maldição em bênção. Deixe-me aplicar rapidamente essas palavras. Primeiro, na casa de crente também tem dificuldade. Eu não sei o que você está vivendo. Não sei se é dificuldade na sua saúde física, emocional, nas suas finanças, discussões, relacionamento. Não sei se é o relacionamento com seu filho. Não sei se são questões sexuais. Não sei se são vícios. Não sei se são drogas. Não sei o que você está vivendo. Deixa eu te dizer, Deus tem interesse em você. Não importa
não importa os seus erros, se você colocar e entregar a sua vida e a vida da sua família nas mãos do Senhor, o Senhor é o grande artesão. Não é o que você faz, é o que Ele fez na cruz. Se você se lembra bem, o nome de Josué é uma versão do próprio nome Jesus, que significa Salvador. Jesus também, se você ler a genealogia, no Mateus capítulo 1, vai perceber que a sua família foi fruto de muita desgraça, mas Ele é o nosso Salvador. Não importa os seus erros, o que você fez no passado, entregue-se ao Senhor, entregue-se ao Senhor. Não importa se você teve um aborto, não importa se você... Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei. Talvez você é um casal que está tentando engravidar há tantos anos e você não consegue. Eu não sei qual é a aflição. Entregue-se ao Senhor. Em segundo lugar, não deixe as aflições roubar a sua alegria. Não se torne amargo. Não ache que a vida inteira é uma desgraça por conta de eventos negativos pontuais. Não faça isso. Há motivos para agradecer, há motivos para celebrar. Há novos filhos por vir. Satisfaça-se nele. E em terceiro e último lugar, até das suas maldições, Deus tira a bênção. Das suas feridas, sai cura para outras pessoas. Talvez você não sabe por que aquilo aconteceu com você lá na infância. Deus sabe. E Deus vai usar até mesmo a desgraça para uma coisa boa. Igual Ele usou a desgraça da vida de Efraim para gerar Josué, o grande libertador. Assim como Ele usou a desgraça da cruz para que o sangue do Cordeiro te lavasse e te remisse de todo o pecado. Deus é especialista em transformar a maldição em bênção. Mamãe e papai engravidaram solteiros. Numa época, há 31 anos atrás, que a mulher, principalmente, era muito julgada. Muito julgada. Eventualmente, alguém diz para a mamãe que é melhor abortar, porque, afinal de contas, vai acabar, vai interromper a sua carreira, vai acabar com a sua vida. Mamãe fica muito aflita em contar para os seus pais, os nossos avós. Afinal de contas, já tinha, não quero expor a minha família aqui, mas a minha mãe já tinha uma irmã que havia engravidado e de solteira, e isso trouxe muita desgraça para a família, a ponto dela ser expulsa de casa, apanhar e coisas do tipo, coisas da época. E minha mãe muito receosa de contar para os meus avós. Só que minha avó tinha se convertido, ela estava indo na igreja. Então o que minha mãe pensou? Eu vou na igreja e vou contar lá na igreja, porque daí ela não pode me bater na frente de todo mundo. Papai era um traste na época, um traste. Expulso das federações de futebol que jogava, porque agredia juiz e coisa do tipo. Mulherengo e todo tipo de devassidão moral que você pode imaginar num homem que não conhecia o Senhor. Hoje, há 25 anos, papai e mamãe são missionários da Igreja Batista, homem e mulher de Deus por quem eu nutro um profundo orgulho. Mas, na época, antes de conhecer a cruz de Cristo e do Senhor os resgatá-los, todas essas dificuldades, uma maldição. E aí mamãe pensa assim: vou com a minha mãe na igreja, no caso, a mãe da minha mãe, minha avó, e aí vou contar para ela lá, porque daí ela não vai me bater na frente do pastor. Inclusive, mamãe vem e senta na frente, na primeira fila, porque ela queria demonstrar interesse para minha avó ficar orgulhosa. O pastor que estava pregando no dia vai até mamãe, sem que ela tenha contado nada para ninguém. E nós somos presbiterianos, né? Nós não mexemos muito com essas coisas. Mas o pastor vai até o ouvido da minha mãe e diz assim: isso que você está carregando não é uma maldição.
porque o Senhor o transformará em bênção, e ele será um ministro do Evangelho. Bom, eu estou pregando aqui para vocês hoje. Deus transforma maldições em bênção. Vamos orar. Deus, nosso Pai bendito, nós te agradecemos pela noite de hoje. E te pedimos que o Senhor nos ajude a viver uma vida para a tua glória, que a nossa família seja para a honra e para a glória do teu poderoso nome. Que confiemos única e exclusivamente nos méritos de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Em Cristo oramos. Amém.